meu nome é Pedro. Vou falar um pouco sobre o que foi implementado, o que um pouco da estrutura do nosso código e também mostrar algum teste, né? Vou primeiro mostrar um programa que roda no nosso, que o nosso compilador compila, né, sem problemas. E aqui está um exemplo, né? A gente tem toda a declaração de variável, com lista de variável, do tipo real, a gente tem declaração de inteiros, né? Tem atribuição de variáveis com expressão, né? Aqui no caso atribuição com expressão também, com multiplicação, soma e tudo que tem direito aqui. Printar com formato, ainda mais o formato do Fortran, que tem esses números aqui, por exemplo, o repetidor, né? O Fortran ajuda esse repetidor de grupo de formatação. Por exemplo, eu quero printar um float, um string, um float, um string, um float, um string, que ele já dá essa opção de fazer. Colocar um float, tamanho 5 e 3 casas decimais, um string, repetir isso 3 vezes. Aqui então vamos olhar um exemplo. Aqui tem dois tipos de print no Fortran, o print e o write, né? Tipo de leitura, o read. A gente implementou os dois, print e write, mas só trabalhou com formato mesmo dentro do write. Isso aqui é um exemplo de tudo que a gente faz. A gente tem loop, né, esse do aqui mais um for, né, traduz mais para um for em C. A gente tem um if, por exemplo, pode aninhar o if aqui. Esse programinha, por exemplo, ele calcula a trajetória de um projeto, um x, y tempo, o x que está naquele tempo e o y daquele tempo também, e printa na tela. E se o y for menor que 0, a gente fala que abaixo do chão. Então, bora dar uma olhadinha aqui na como ele compila. Primeiro eu vou compilar nosso compilador, né? Sintático, léxico, Fortran. Nosso compilador compila assim, né? Passa como entrada padrão o arquivo, e a gente vai voltar a sair do arquivo out.c. Aí vamos dar uma olhada agora como é que está o out.c. Então aqui foi traduzido, x, y, v0x, v0y, g, x, y, blá blá blá. Você pode ver que está tudo igual que estava lá. O do foi traduzido para o for do jeito que a gente esperava, né? Nosso if também do jeito que esperava, né? O Fortran tem esse ponto .lt ponto, né? É o less than, o menor que, aqui foi traduzido para menor que. E nosso print aqui dentro do if, só um exemplozinho. No caso a gente não conseguiu implementar subrotina, mas não porque conseguiu, a gente acabou ficando muitas dificuldades e ficou muito em cima da hora. A gente se concentrou pelo menos em ter loop e essas estruturas de if, else, else if, para poder ter um compilador que compila um programa mais útil, né? Então, por exemplo, nosso léxico aqui, só mostrar um pouco da estrutura. Isso aqui a gente criou algumas expressões regulares, tem 4 tipos, tem várias maneiras de declarar um número real no Fortran, por exemplo. Então aqui a gente coloca elas. Aqui a gente teve que declarar, por exemplo, 2 estados, que são estado no léxico, são regras que só funcionam. Você pode fazer regras que só funcionam quando entra nesse estado, e quando você entra no estado, para entrar no estado, você dentro de uma regra, de uma ação, você pode botar begin, write state, né, begin, o estado que você quer começar. Então no caso aqui é uma regra, é um estado que só funciona dentro do write para poder pegar a string de formato, porque o formato no Fortran fica armazenado numa string, como eu mostrei no exemplo. E agora aqui o nosso sintático, por exemplo. Nosso sintático, a gente criou essas funções aqui, a lista de símbolos, a gente tentou trabalhar com potência no Fortran, deu muito problema. Isso aqui meio que é só resquício do que a gente tentou. E aqui o print list, a gente cria
quando a gente trabalha com print, trabalha aquela questão do formato, a gente acaba criando uma lista de coisas que vai ser printada e a gente verifica se a gente verifica se o formato bate, né, se ele printa certinho. Então tá aqui o nosso programa, né, nossas várias regras. Não vou entrar muito em detalhes. Está aqui tudo que a gente fez. Aqui é uma parte aqui a gente criou no começo, né, quando a gente está começando essa função aqui de debug. A gente lia tudo que estava na nossa tabela de símbolo, né, pelo menos na nossa lista de variáveis declaradas. Então quando a gente printava fortran, né, compilava fortran, -d, ele printava todas as variáveis que foram declaradas lá dentro e que ele colocou na lista de variáveis. Então essa é um pouco da nossa estrutura de nosso programa. Vou mostrar aqui agora, então, fazer um teste, né? Se eu, por exemplo, compilar esse programa X2 aqui e executar ele, então a gente vê aqui, bora ver o resultado dele, comparar com o resultado de executar o programa resultado, né, da compilação do nosso compilador em C. Por exemplo, esses asteriscos aqui é porque de tamanho 5, né, você pode ver que tem 5 asteriscos. De tamanho 5 não coube na tela, ele deixa asterisco. Se eu tivesse aumentado o tamanho, caberia. Agora vamos compilar nossa saída e verificar se tem o mesmo resultado. Tem basicamente o mesmo resultado, né? O Y aqui 7.26, aí depois aqui não cabe mais que na área que você definiu para printar. Aqui tem mais de 5, né? Mais de 5 caracteres. Aí você vê no final, ele entrou dentro do if, o Fortran entrou no if, aqui também entrou no if, então o loop funcionou certinho também, do jeito que a gente esperava. Então é isso aí.